Os jovens que hoje são casados eram crianças. Irmãos que estavam em atividade, pastores em atividade, hoje estão reformados. E outras pessoas têm aceitado o convite e têm mantido fiel. É muito bom. Escolhemos a melhor parte. Essa parte não nos será tirada. Amém, irmãos? Eu agradeço a Deus por esse privilégio. É sempre uma responsabilidade podermos falar algo, não que nós tenhamos grandes capacidades, mas de acordo com aquilo que Deus nos concedeu, nós fazemos isso. Eu conto sempre com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? Ele é o representante do Pai e o representante do Filho. Portanto, certamente que Ele vai me ajudar e vai também ajudar os irmãos, no sentido de receberem a palavra, entenderem a palavra e procurarem pautar a vossa vida pela palavra de Deus. Amém? O meu desejo é que Deus continue a abençoar os irmãos, bem como as vossas famílias, a cada dia. Amém? A cada dia. Eu queria que os irmãos ficassem em pé e abrissem comigo o profeta Daniel, o último profeta maior. Daniel, no capítulo 1, versículos 1 a 15. Daniel, capítulo 1, versículos 1 a 15. Diz a santa palavra de Deus: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim, arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias.
e no fim dos 10 dias, pareceram os seus rostos, seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Até aqui, amados irmãos. Santíssimo Pai, é no nome e no poder do sangue do Senhor Jesus Cristo que nós nos colocamos perante Ti, Senhor, nesta noite, neste dia, Senhor, festivo. E nós queremos, ó Pai, o Teu auxílio. Tu já nos tens ajudado, já nos tens tocado, Senhor, mas nós queremos mais. E nesta noite, ó Pai, faça a separação no nome de Jesus entre a luz e as trevas. Nós queremos a luz neste lugar. Nós rejeitamos tudo que seja trevas no nome do Senhor Jesus Cristo. E toda ação humana e diabólica sejam bloqueadas agora, retrocedam agora no nome e no poder do sangue de Jesus. Fala conosco, toca-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti. Sem Ti, nada teríamos, nada somos, ó Pai. Fala conosco e toca-nos. Enquanto ouvimos a palavra, enquanto falamos da palavra, glorifica o Teu nome no nosso meio, surpreenda-nos, ó Altíssimo, ó Senhor Jeová. Nós te pedimos, no nome que é sobre todos os nomes, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. No versículo 8, diz-nos que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem o vinho que ele bebia. Amém, irmãos? Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Amém? Uma atitude louvável. Eu tenho um título para aquilo que eu irei transmitir aos irmãos. É: não se contamine. Volte-se para o seu vizinho de lado e diga-lhe: não se contamine. Não tenha vergonha. Diga, não se contamine. Amém, irmãos? Não se contamine. Eu queria contextualizar esta passagem. Os irmãos sabem que Daniel, ele é um hebreu, um judeu, mas que estava fora do seu país, estava na Babilônia. Os irmãos sabem também que esse povo, o pai desse povo é Abraão, não é? Deus chamou Abraão e Deus fez uma promessa a Abraão, que Deus o abençoaria, faria dele uma grande nação e que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Entretanto, Abraão, Isaque, Jacó, 12 filhos, foram para o Egito, como os irmãos sabem, e ficaram ali, tornaram um povo. Amém? Um povo. Deus é fiel. E Deus levantou alguém, Moisés, para libertar o povo, e o povo foi liberto. E foi conquistando terras, e foram para a terra prometida, Canaã, terra que manava leite e mel. E aí surge o primeiro rei, Saul. Aí surge o segundo rei, Davi. Depois de Davi, Salomão. Salomão tornou idólatra muitas mulheres, construiu altares para as suas mulheres. Deus disse que iria dividir o reino. Salomão morreu, veio Jeroboão, e aí o reino foi dividido. O reino do norte, Israel, 12 tribos. Sul, Judá, 2 tribos. Amém, irmãos? Portanto,
Mas os reis do norte eram maus, perversos. E Deus permitiu que eles fossem desterrados. Foram para a Síria. Mas o norte continuou. Uns reis bons, outros maus. E eles foram desobedecendo a Deus. Foram desobedecendo a Deus. E Deus levantou profetas, dizendo: se vocês continuarem assim, eu vou permitir que uma nação venha do norte e vos leve para a Babilônia. O povo preferiu ouvir a voz dos falsos profetas. O povo preferiu ouvir aquilo que eles queriam ouvir. Voltaram costas para Deus. Deus chamou a atenção. Chegou ao limite e a palavra de Deus se cumpriu. Mas antes disso, o profeta Jeremias dizia: o meu povo, Deus falava através do profeta Jeremias, o meu povo cometeu 2 erros. A mim me deixaram um manancial das águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Eles abandonaram a fonte da bênção, abandonaram o seu Deus, abandonaram a sua rocha e a sua fortaleza. E Deus permitiu, então, que o exército viesse do norte, o exército babilônico, e então fizesse a primeira leva. E nessa primeira leva, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam incluídos. E houve uma segunda leva, uma terceira leva, até que a cidade foi destruída, o templo foi destruído, as portas queimadas, só ficaram ali pobres e alguns. Meus irmãos, como é triste nós, que somos povo de Deus, abandonarmos o nosso Deus. É muito triste, irmãos. Não podemos abandonar o nosso Deus. Aconteça o que acontecer. Ter Deus é a melhor coisa que nós podemos ter, amados. É verdade que Deus quer que nós tenhamos uma vida boa. Se o irmão pode ter uma boa casa, tenha uma boa casa. Se o irmão pode ter um bom carro, tenha um bom carro. Se o irmão pode ter dinheiro e ajudar os outros a viver a sua vida, viva. Mas nunca abandone a Deus. Porque tudo isso fica. Mas Deus, tendo Deus, nós temos o melhor. Quem tem Deus, tem tudo. Amém, irmãos? Quem tem Deus, tem tudo. Portanto, o meu voto, vamos continuar firmes e fiéis. Como eu dizia, quando eu cá cheguei, crianças, hoje são casados, não é? Aqueles que estavam em atividades, pastores em atividade, hoje estão reformados, mas estão fiéis, aleluia. Portanto, irmãos, não abandonemos o nosso Deus. Eles abandonaram a Deus. E então eles foram levados, foram desterrados, foram exilados. Estavam, portanto, na Babilônia. Notem, na Babilônia, o rei Nabucodonosor decidiu escolher alguns para futuramente trabalhar no seu palácio. Aqui nos diz: jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E eles acharam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Deus disse: olha, eles vão comer a porção do meu manjar. Eles vão beber o vinho que eu bebo. E Daniel certamente disse: ir aprender para trabalhar no palácio? Ótimo. Mas agora, comer o que o rei come? Isso não. Ananias,
Tu comes? Ananias certamente disse, não, eu não como. Nós conhecemos o nosso Deus. Nós não vamos comer. E o vinho que ele bebe, vais beber? Vais beber o vinho que ele bebe? Azarias certamente disse, eu também não vou beber. Aí vem o versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Meus irmãos, isso é muito forte. Essa decisão, eu acredito que tem agradado ao coração de Deus. E eu quero dizer-vos que essas pessoas que decidem não se contaminar vão longe. Vão muito longe. E os irmãos sabem pela história que Daniel foi longe. Tentaram matá-lo, mas não puderam, porque o Deus que nós temos e que ele tinha e tem é um Deus poderoso. Amém, irmãos? Ele tomou uma grande decisão. E neste mundo em que nós estamos, irmãos, não faltam ofertas. É verdade ou não? Há ofertas, há convites. Não se contamine, meu irmão. Tome a mesma decisão que Daniel e os seus amigos tomaram. Não se contamine. Nós sabemos que há um inimigo que quer destruir a nossa vida. Jesus abriu uma porta e convida a todos, vinde a mim. E o inimigo oferece coisas para nos tirar da mão do nosso Salvador. Mas a nossa decisão é, nós não vamos nos contaminar, porque nós conhecemos o nosso Deus. Daniel conhecia o seu Deus ou não? Daniel conhecia muito bem o seu Deus. Conhecia o seu Deus e certamente ele disse, não, se nós comermos a porção do manjar do rei e bebermos o seu vinho, a sua iguaria, nós estaremos ofendendo o nosso Deus. Certamente volta-se para Ananias e diz, Ananias, viste o que aconteceu? Eles desobedeceram a Deus, os profetas falaram, eles preferiram ouvir os falsos profetas. Viu o que aconteceu? Jerusalém está destruído. Eles conseguiram entrar. Conseguiram. Então não vamos desagradar o nosso Deus. Ele decidiu no seu coração. Portanto, não se contaminar. Amém, irmãos? Eu creio que nós todos temos essa vontade, não é? Esse desejo, não nos contaminar. Amém? Porque é uma coisa muito boa para nós no futuro. A Bíblia diz que aquilo que Deus tem preparado para nós, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, só nos revelou um pouco. Coisas gloriosas, portanto, não perca isso. Se você se contaminar, se eu me contaminar, eu vou perder aquilo que Deus tem preparado para mim. E Deus não quer que isso aconteça. Deus não quer que isso aconteça. Meus queridos, quem são os que não se contaminam? Aí está a pergunta. Quem são os que não se contaminam? Primeiro, os que conhecem o seu Deus e sabem que Ele é fiel. Aqueles que conhecem o Deus, seu Deus, e sabem que Deus é fiel, esses não se contaminam. Amém, irmãos? É mentira ou é verdade? Se o irmão conhece Deus, sabe que Deus é fiel, então o irmão não se contamina. Irmão não se contamina. Como fez Daniel. Daniel capítulo 11, versículo 32, parte B nos diz, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proeza. Amém? Quem conhece o seu Deus e sabe que Ele é fiel, esse não se contamina. Deus é fiel, irmãos. Deus, Ele é fiel.
é fiel. E a Bíblia nos diz em Isaías 55, versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, fazendo-a produzir, brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim é a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, ela fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual a enviei. Quem conhece o seu Deus e sabe que Ele é fiel, não se contamina. Amém, irmãos? Os irmãos sabem que Deus é fiel? Os irmãos conhecem o seu Deus? Nós podemos conhecê-lo mais ainda, não é? Conhecemos pouco, não é? Mas lendo a palavra, nós podemos conhecê-lo mais ainda. Aqueles que querem ser canais e vasos de bênção, esses contaminam-se. Aqueles que querem ser canais e vasos de bênçãos, esses também não se contaminam. E Deus quer utilizar-nos como canais. Deus quer utilizar-nos como vasos, receptores e emissores. Então, esses não podem se contaminar. Pelo contrário, procuram se santificar. Amém, irmãos? Quem são os que não se contaminam? Quem são os que não se contaminam? Aqueles que querem ser luz e sal neste mundo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. E se nós queremos ser luz e sal, então nós não podemos nos contaminar. Não é? Nós não podemos nos contaminar. Esses não se contaminam. Porque esses querem mostrar luz aonde estão. Na família, na igreja, no trabalho, aonde estiverem, querem ser luz. Como Jesus também disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quem são os que não se contaminam, irmãos? São aqueles que não se importam morrer por Deus e o seu Evangelho. Será que se o anticristo surgir, estabelecer uma lei, ou mores ou desistes? Desistes. Qual será a nossa atitude? Vamos escolher morrer por Deus, pelo Evangelho, ou vamos desistir do nosso Senhor e Mestre? Aqueles que não se contaminam, não importam morrer por Deus e pela sua palavra. Será que nós estamos em condições? Será que nós podemos dar a nossa vida como deram os servos de Deus? Será? Se surgir o anticristo, estabelecer uma lei, será que nós vamos preferir morrer? Ou nós vamos preferir, não, eu vou desistir. Morrer é que não, eu vou desistir. Portanto, o apóstolo Paulo dizia, Atos 20, 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele não se importava morrer pelo Evangelho. Ele não se importava morrer pelo Evangelho. Então esses não se contaminam. Esses não se contaminam. Aqueles que não se importam morrer pelo Evangelho não se contaminam. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Esses não se contaminam. Aqueles que querem marcar a diferença, esses não podem se contaminar. Aqueles que querem marcar a diferença não podem se contaminar. Não é Maria vai com as outras. Ele quer marcar a diferença. Se tu criticas, esse que quer marcar a diferença procura não criticar. Se tu não oras, aquele que quer marcar a diferença, ora, jejua, lê a palavra, busca Deus.
Ele quer marcar a diferença. E Deus quer, irmãos, que cada um de nós marque a diferença aonde estivermos. Na universidade, temos os nossos jovens na universidade, que Deus os abençoe rica e poderosamente, que eles marquem a diferença. Façam como Daniel. Eu não vou me contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho. Satanás oferece muitas coisas, mas vamos tomar a decisão. Aquele que não se contamina não utiliza net de qualquer maneira. Aquele que não se contamina não fica na igreja jogando jogos. Aquele que não se contamina adora a Deus, serve a Deus, busca a Deus mais e mais. E esses são abençoados por Deus rica e poderosamente. Meus irmãos, quem são aqueles que não se contaminam? Os que conhecem o seu Deus e sabem que é fiel. Querem ser canais e vasos de bênçãos. Ser luz e sal do mundo. Não se importam morrer por Deus e o seu evangelho. Querem marcar a diferença. Esses não se contaminam. Eu quero ser um desses. Amém, irmãos? Vós quereis ser como Daniel, seus 3 amigos? Eu quero ser mais e mais. E que Deus nos abençoe. Uma coisa negativa. O que acontece àqueles que não se contaminam? Eu vou falar da parte negativa e depois eu falarei da parte positiva e eu terminarei, portanto, a mensagem. O que acontece àqueles que não se contaminam? Primeiro, são odiados por Satanás. Não tenha medo, mas é a verdade. Tentaram matar Daniel e os seus amigos. Tentaram ou não tentaram? São odiados por Satanás. E você é odiado. Você é odiado por Satanás. Não pensa que ele gosta de ti. Ele quer dar cabo da tua vida. Você é odiado por ele. Toma cuidado. É verdade. Segundo, é um alvo a ser abatido. Você não quer se contaminar? Você é um alvo a ser abatido. Ele vai utilizar todas as suas estratégias para tentar abater-te. Será que eu estou a falar alguma mentira? Não é aquilo, a Bíblia não diz que ele é como um leão que anda de redor, né? Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não é? Ele não é um leão, mas anda a rugir como um leão ao nosso redor, procurando aqueles que estão descuidados para... Aqueles que não se contaminam são incompreendidos. É verdade, as pessoas não entendem. Mas por que tens que ser assim muito santo? Tens que orar, tens que jejuar, tens que ler a palavra. Por que não fazes aquilo e isso? São incompreendidos. Mas deixa, não importa. Não compreendem. Paciência, o que é que nós devemos fazer? É verdade. Sofrem extrema oposição. Aqueles que não se contaminam sofrem extrema oposição. A Bíblia diz, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, parte B do 3 e o versículo 4. Diz assim, nós podem abrir, se quiserem abrir, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3, parte B e versículo 4. Diz-nos assim, fala, o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no trono de Deus, querendo parecer Deus. Então, ele se opõe, ele se levanta contra tudo que se adora, contra Deus. Então, se você decide não se contaminar, então saiba que ele vai se levantar, ele vai se opor, ele vai tentar denegrir a tua vida. Esta é a verdade bíblica que eu tenho que, infelizmente, tenho que dizer. É a verdade bíblica. Mas o importante
para terminar. O importante é que nós temos um Deus. O apóstolo amado, João, na sua epístola, ele dizia: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém, irmãos? Maior é Deus que está conosco do que o que está no mundo. Ele pode se levantar, ele pode se opor, ele pode utilizar as suas estratégias, mas maior continua a ser aquele que está conosco, em nós, sobre nós, do que ele. Amém? Então, vamos tomar a decisão de Daniel. Não se contamine, meus amados irmãos. Eu não quero me contaminar. Isaías 54, versículo 7 diz: toda a ferramenta preparada contra mim, ti, não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Portanto, nós temos aqui segurança da parte de Deus. Não tenham medo. Os ardis diabólicos contra nós. Por vezes, até Deus pode permitir certas coisas para lapidar a nossa vida. Mas é para o nosso melhor. É para usar-nos melhor. Mas a vitória sempre será nossa no nome e no poder do sangue glorioso do Senhor Jesus Cristo. Não é preciso ter medo. Estou quase a terminar. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 7, diz o seguinte: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O inimigo vem por um caminho, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, ele volta, foge por 7 caminhos. Por quê? Porque nós decidimos não nos contaminar. Amém, irmãos? Então, deixe o capeta fazer aquilo que ele quer fazer. Vamos firmar em Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Ele pode fazer aquilo que quer, pode se levantar, podemos ser incompreendidos, podemos ser alvos a ser abatidos, mas nós temos um Deus que é todo poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, há uma passagem em Número também que diz o seguinte: alguém queria amaldiçoar o povo de Deus. Tentava amaldiçoar o povo, mas não conseguia amaldiçoar o povo. Porque Deus não via pecado no meio do povo. E ele chegou a dizer: contra Israel, contra o povo de Deus, não há maldição, não há feitiçaria. As portas do inferno não prevalecerão contra o povo de Deus, a igreja de Deus que somos nós. Então vamos permanecer firmes e fiéis até quando o Senhor voltar. Amados, aqueles que não se contaminam, eles vão longe. Vão muito longe, irmãos. Os irmãos recordam aquele sonho que o Nabucodonosor teve? Ele sonhou, mas esqueceu-se do que havia sonhado. E então Daniel e os seus amigos oraram e Deus trouxe a revelação. E Daniel foi. Vê? Aqueles que não se conformam, não se contaminam, Deus utiliza poderosamente. E Daniel disse: ó rei, você teve um sonho. Você viu uma grande estátua. Olha, a cabeça da estátua é de ouro fino. E o peito e os braços de prata. Barriga e as coxas de bronze. Pernas de ferro. Pés em parte de ferro, em parte de barro. E de repente veio uma pedra e destruiu a estátua por completo. Olha a revelação que Deus deu a Daniel, aquele que não se quer contaminar. Eu não vou me contaminar.
Aqueles que não querem se contaminar são usados poderosamente por Deus. Essa pedra que derrubou a estátua, que encheu a terra, é Jesus Cristo, que virá em poder, majestade e glória para estabelecer o seu reino milenar e futuramente o reino eterno. Amém, irmãos? Vamos tomar a mesma decisão que Daniel. Se você tem tomado essa decisão, fique firme. Fique firme. Se você quer tomar essa decisão esta noite, você pode tomar essa decisão. Os braços de Deus estão abertos. Os braços de Jesus estão convidando as pessoas. Você pode se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e então decidir não se contaminar. Deus vai usar poderosamente aqueles que não se querem contaminar. Fiquemos em pé, irmãos. Eu creio que todos nós queremos permanecer firmes e fiéis. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Deus Todo-Poderoso, Senhor Jeová, Criador dos céus e da terra, o amante das nossas almas. Ó Santíssimo, que o Teu Espírito Santo, que tem nos ajudado até aqui, continue a tocar, continue a tocar, continue a acender. Toca, Santo Espírito. Nós não queremos nos contaminar. Nós queremos seguir o exemplo de Daniel, Paulo e outros que morreram pela palavra e não se dobraram. Morreram, mas o seu lugar foi o céu. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Toca, toca. Toca em cada vida, toca nos nossos filhos, toca nas nossas filhas, para que eles e elas não se contaminem, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu aplico o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Opera, Senhor, e ajuda cada um de nós, para nós olharmos somente para Jesus, o autor e consumador da fé. Nós não queremos nos contaminar, porque nós temos algo glorioso a receber de Ti, Senhor. Há um céu, há uma vida eterna, novos céus e nova terra em que habita a justiça. Nós não podemos perder essa bênção tão gloriosa, Senhor. Por isso, no nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Vamos cantar um cântico e vou passar a palavra. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Eu não me vou contaminar com o manjar de Satanás e seus demônios, com aquilo que o mundo oferece. Eu vou me escudar na mão do Deus Todo-Poderoso. Serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar. Em cada dia do meu viver serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para em cada dia do meu viver serei fiel.
Amém. Vamos manter firme este propósito de sermos fiéis a cada dia. Amém. Alguns anúncios nesta tarde antes de nós terminarmos. No próximo sábado vamos ter aqui ensaios para a festa do Natal. Portanto, às 15 horas para as crianças, depois às 17 horas para quem faz parte do jogral e depois às 18 horas. Todos aqueles que querem participar na parte dos cânticos da festa do Natal estão convidados a estar aqui para ensaiar. Não há limite de idades, portanto, todos convidados. Quem queira participar, quem esteja interessado e tenha dotes vocais, mesmo que poucos, mas pode sempre colaborar. Amém. E creio que é tudo. Vamos orar, não se esqueçam, irmãos, de orar pelo pastor Rui, que vai então ser submetido àquela intervenção cirúrgica na sexta-feira, para que Deus possa abençoar aqueles médicos que vão operar e que a coisa desta vez fique definitivamente sarada, porque acreditamos que é a vontade de Deus e Deus vai usar os médicos. E depois também na recuperação, que é sempre complicado, mas Deus vai pôr a sua mão. Eu vou convidar o irmão Isaac para terminar com uma palavra de oração. Muito bem, irmãos. Querido Deus e Pai, Senhor, é tão bom estarmos na Tua presença, Senhor, neste lugar onde podemos, Senhor, termos um objetivo só, que é Te adorar, é estar contigo, é enviar graça, é enviar louvores e adoração para Ti, receber a Tua graça e a Tua glória sobre nós. Obrigado por este tempo tão bom que temos estado aqui na Tua presença. Ainda oramos a Ti pelo Teu servo, Senhor, para que Tu, Senhor, sejas com ele, com aqueles médicos, estendas a Tua mão de poder e possas operar o milagre perfeito, Senhor. Este é o nosso desejo, Pai, o nosso pedido, Senhor. Confiamos que Tu assim vais fazer. Abençoa cada irmão, cada vida, cada família aqui representada e fica conosco. Continua conosco, nos dando uma semana que se segue abençoada debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Assim, Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos.